A paz de Cristo, queridos, estamos mais uma vez chegando até você com mais uma pré-aula da EBD. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se nesse canal, ajude-nos a divulgar e a espalhar a palavra de Deus. Eu lembro a você que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar. Nós estamos chegando agora à lição de número 9, a evangelização das crianças. O textuário de nossa lição, ele está em Mateus, capítulo 18, versículo 14, que diz: Assim também não é vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. A verdade prática diz: a evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. Nós estamos agora então falando a respeito da evangelização das crianças. E antes de nós falarmos do texto bíblico que está em Mateus e Marcos, eu lembro que esta lição vem destacar a importância das crianças conhecerem o Evangelho. Porque a próxima geração que virá depois de nós, ela necessita conhecer o Evangelho. As próximas gerações, elas precisam levar um legado. E algo que eu percebo nesses dias, nos dias atuais, é que nós, obreiros desta geração, nós vivemos como se nós fôssemos eternos, como se nunca fôssemos morrer. E é necessário que nós entendamos que depois de nós, se Jesus não vier até lá arrebatar a sua igreja, uma nova geração precisa levantar a bandeira, o estandarte do Evangelho. E é muito triste quando nós não temos sucessores. Por isso que um trabalho muito importante na igreja, que é um pouco deixado de lado ou dado pouca importância, é o trabalho com as crianças. As crianças precisam aprender a palavra de Deus na sua totalidade, porque elas serão os responsáveis por levar o Evangelho na próxima geração. Nós não podemos viver, amados, como se nunca fôssemos morrer. Isto é um erro grotesco. O povo de Israel, ele passou por um momento como esse. Tem um texto, um versículo em Juízes, capítulo 2, versículo 10, que eu sempre digo que, na minha opinião, é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Ele diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera em Israel. O mandamento que Deus havia dado em Deuteronômio era que os pais deviam ensinar os filhos a lei do Senhor o tempo todo, em casa, no caminho, andando, deitado, levantando-se, não importa onde eles estivessem. A ordem era para inculcar nas crianças, nos seus filhos, a lei do Senhor. E esta geração que veio depois de Josué, ela falhou nesse propósito. Ela não ensinou a próxima geração, de maneira que uma geração foi e levantou-se outra geração que não conhecia nada do Senhor, nem o que ele havia feito. Então nós corremos esse risco, se não cuidarmos da evangelização de nossas crianças,
chegar um tempo em que teremos uma geração que não conhece nada do Senhor, nem aquilo que Ele já fez no meio do seu povo. Isso é algo que nós devemos prestar muita atenção nesse tempo em que nós estamos vivendo. A leitura bíblica da lição de hoje, ela está em Mateus, capítulo 18, versos 2 a 6, e Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16. No Evangelho de Mateus, é necessário que você, professor, perceba e entenda o contexto do texto, né? Os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles. Veja bem, Jesus veio lhes ensinar a respeito do reino de Deus e eles não estavam entendendo nada, de maneira que estavam discutindo qual deles seria o maior, quem seria o maior. E foi nesse contexto que Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles. Então a criança aqui é o modelo. Não é para as crianças imitarem o comportamento dos adultos, é o contrário. A criança aqui é o modelo para os adultos que estavam brigando e discutindo sobre qual seria o maior no reino de Deus. Jesus toma uma criança e coloca aqui como modelo. E se você olhar para o verso de número 3 do capítulo 18, que está aí na sua revista, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então o ensino de Jesus aqui é que os seus discípulos sejam como crianças, não o contrário. Porque a criança é humilde, a criança tem um coração puro, a criança é transparente, a criança não tem hipocrisia, a criança não tem maldade. Então é este o ensinamento que Jesus está trazendo. Se você não olhar por este ângulo, vai dar a entender que Jesus está falando que as crianças devem imitar o comportamento dos adultos para serem salvos. Jesus está dizendo justamente o contrário, que aquele que quiser entrar no reino de Deus deve ter o comportamento tal qual uma criança, coração puro, humildade, sinceridade, amabilidade. São esses os ensinamentos que Jesus está trazendo aqui. Então veja bem, no versículo 4, vamos analisar aqui alguns versículos da leitura bíblica. No versículo 4, Jesus diz assim: portanto, aquele que, olha só, aquele que. Então Jesus está falando em parábolas, em metáforas para nós adultos. Aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, o reino dos céus ele tem valores invertidos. E hoje o que está faltando em nosso meio é crianças. Eu estou falando de crentes que tenham um coração puro, tal qual uma criança. Jesus ensinava por parábolas. Jesus toma a criança para ensinar uma verdade aos discípulos. Então eu estou aqui, caro professor e aluno, te mostrando um outro ângulo que você pode explorar sendo ainda mais fiel ao texto, né? Não dizer que as crianças devem se tornar como os adultos, porque o ensino de Jesus é justamente o contrário. No versículo 5, ele fala assim: e qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Jesus fala então em metáfora. Jesus fala dos verdadeiros crentes que têm um coração tal qual uma criança. Eu quero que você atente para algo, que quando a Bíblia se refere a pequeninos, quando Jesus se refere a pequeninos, e também lá João em Apocalipse,
nem sempre está falando de crianças. Então, esse é um detalhe que você deve perceber. Então, porque às vezes Jesus está usando uma linguagem figurada para ensinar uma verdade. Quando ele toma a criança e coloca no meio deles, Jesus quer ensinar através daquela criança uma verdade absoluta, da mesma maneira que ele fazia com as parábolas. Então, sempre que você vê a palavra pequeninos, nem sempre se refere a crianças. E eu vou te mostrar isto agora. Ainda no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 10 e o verso de número 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus está se referindo, usando a palavra pequeninos, mas não está falando aqui de crianças. Ainda no capítulo 11, o versículo de número 25, Jesus diz assim: Naquele tempo respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Não é crianças também. Então é muito importante que você que vai ministrar essa aula perceba esses detalhes aí que vão te ajudar em muito. No Evangelho de Marcos, o capítulo 10 e o versículo 13, Jesus está escrito assim: E traziam-lhe as crianças, traziam a Jesus, para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam. E isso nos ensina algo muito importante, que às vezes nós queremos impedir que as crianças cheguem até Jesus. Os próprios discípulos aqui impediram. Quem são crianças aqui? Crianças entre aspas. São aqueles crentes humildes, sinceros, de coração puro, que às vezes não têm grande destaque no meio da comunidade. E às vezes aqueles que estão num patamar um pouquinho mais elevado querem impedir essas crianças que cheguem a Jesus. Então o ensino de Jesus aqui é figurado. Ele não está falando apenas de criança no sentido literal, mas também no sentido figurado da palavra, que são os verdadeiros crentes. Então nós, como adultos espirituais, nós não devemos impedir as crianças que tenham acesso até Jesus, porque delas é o reino de Deus. E aqui no versículo 14, Jesus traz essa afirmação. Jesus não diz assim: espere que as crianças cresçam e se comportem como vocês adultos, e aí elas terão o reino. Não. Jesus diz assim: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. No versículo 15 ele diz: em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Porque o reino de Deus, ele tem valores invertidos. É como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Aquele que quiser estar no topo tem que estar lá embaixo. Estes são os padrões do reino. Eu aprendo aqui. Assim, precisamos ser como crianças e ensinar às nossas crianças que mesmo quando crescerem, devem ter o mesmo coração puro. Nós devemos ensinar às nossas crianças desta maneira, que jamais devem perder a pureza, a amabilidade, a sinceridade e o coração puro. Porque as pessoas que vão herdar o reino de Deus, elas se comportam, elas são desta maneira. Então são alguns pontos que você pode explorar na sua classe, que vai te dar uma outra visão do texto, talvez um pouco diferente daquilo que está na revista. Muito bem, olhando para o primeiro
tópico da lição, a gente vai encontrar algumas dificuldades aqui na revista. O primeiro tópico diz assim: a criança é pecadora e pode perder-se. Veja bem, enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Então nós temos que ter muito cuidado, porque esta linguagem aqui ela tem um duplo sentido e pode dar a entender que nós estamos falando que a criança, desde o recém-nascido, ela tem a sua condição igual à do adulto. E não é desta maneira. Então você, professor, assim como eu, que conhece a palavra de Deus, pode ter, ou vai ter com certeza, algumas dificuldades ao ministrar esta lição. O primeiro subtópico diz assim: a criança é nascida em pecado. Então a revista da CPAD está trazendo aqui aos leitores um ensino abertamente aqui do pecado original. E eu queria dizer aqui mais uma vez nesse canal que pecado original é uma heresia, é uma doutrina criada por Agostinho, numa disputa que Agostinho teve com Pelágio. Aí ali se criou a doutrina do pecado original. No Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana adotou esta doutrina como parte do seu credo. E por incrível que pareça, a maioria das igrejas evangélicas hoje também adotam essa doutrina sem saber que é uma heresia. Veja bem o que diz aqui: em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Isso não é verdade. Não tem um único versículo na Bíblia que fale a respeito dessa doutrina. E está citado ali, entre parênteses, Romanos 5 e 12. Eu queria ler com você e te mostrar o que diz Romanos 5 e 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. Eles pegam a palavra morte e substituem por pecado. E fica assim: o pecado passou a todos os homens. A morte não é o pecado. A morte é a consequência do pecado. Então, a consequência do pecado passou a todos os homens. O pecado não. O pecado não é genético. O pecado não é biológico. O pecado não passa de pai para filho. E a respeito do Salmo 51, verso 5, nós já ensinamos aqui, juntamente com o professor Otoniel, a respeito do Salmo 51, 5, que Davi está falando da sua história, do relato do seu nascimento, do caso que Jessé teve com uma mulher estranha. Davi está falando dele e não da humanidade. Para você tirar as suas dúvidas, eu não vou repetir tudo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da pré-aula de número 2 do trimestre passado. Eu peço a você que assista esta pré-aula, que eu, juntamente com o professor Otoniel, nós desmistificamos, destruímos a doutrina do pecado original, que é uma heresia. E eu tenho visto poucos professores confrontando esta doutrina, que o homem já vem pecador. Veja bem, no terceiro subtópico está escrito assim: embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Então é muito difícil de você passar por esses tópicos sem ter que confrontá-los. Então, a doutrina do pecado original é uma doutrina romana, criada por volta do ano 360 a 400 da presente era, numa discussão entre Agostinho e Pelágio. E esses são alguns textos que são citados fora dos seus respectivos contextos para tentar subsidiar esta doutrina. Eu queria mostrar alguns textos do Antigo Testamento
também, que você vai ver que essa doutrina não se encaixa nos parâmetros bíblicos. Então o judaísmo não crê em pecado original, o islamismo não crê em pecado original, a Bíblia não fala de pecado original. Pecado original é uma invenção de Agostinho nessa discussão com Pelágio e adotada oficialmente pela Igreja Católica Romana. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Vamos ler. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18 e 20. A Bíblia falando claramente. Vou te mostrar mais um verso que está em Jeremias. Jeremias capítulo 31. Note que eu estou lhe mostrando Bíblia. Jeremias 31, verso 29 e 30 diz assim: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Porque uma geração dizia que estava sofrendo juízo em consequência do pecado da geração passada. Isso não é verdade. Deus está dizendo, cada um é responsável pelo seu pecado. Um dos maiores atributos de Deus é justiça. Deus é justo. Agora imagine você, se todo ser humano vem ao mundo em pecado, já nasce pecador, que culpa que ele tem de ser hoje um pecador? Como que ele vai vencer o pecado? Ele tem a desculpa de dizer, eu já nasci em pecado. Quando eu fui concebido, já estava em pecado. Então eu sou um pecador por natureza. Então Deus seria injusto de castigar esse ser humano. Se esse ser humano vai para o inferno, é uma injustiça, porque ele já nasceu pecador. Uma pessoa que está em uma família em que há doenças crônicas, e essa pessoa nasce com uma doença crônica que herdou do pai, que é genético, uma doença genética, que culpa que ela tem de ter uma doença assim? Ela já herdou do seu pai. Ela não tem culpa nenhuma. Ela não fez nada para contrair essa doença. Então, pecado não é doença. Pecado não é genético. Eu sou responsável pelos meus pecados. Você é responsável pelos seus pecados. Todo o homem nasce sem pecado e torna-se pecador pelo seu livre arbítrio. O que o ser humano herda é a tendência. Todo ser humano, desde criança, ele tem uma propensão, uma leve tendência a pecar. Tendência, propensão, não tem nada a ver com pecado original. Ninguém nasce pecador por natureza. Esta é uma heresia e, infelizmente, nós encontramos isso em nosso meio. Então, se você tiver coragem, tiver ousadia de confrontar essa doutrina, neste vídeo eu não explico ela mais detalhadamente. Se você quer saber a respeito do Salmo 51, verso 5, Romanos 5 e 12, 1 Coríntios 15, verso 21, eu falo disso juntamente com o professor Otoniel na pré-aula de número 2 do trimestre passado. Eu vou deixar o link, você acesse, assista e ensine a Bíblia claramente na sua classe. Esse canal aqui, ele tem o objetivo de ensinar a Bíblia livre das tradições religiosas. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Quem cita os princípios para nós não é Agostinho, não é Pelágio, não é Calvino, não é Armínio, não é Lutero, não. Quem cita os princípios para nós, que nós ensinamos a vocês aqui, é a Bíblia Sagrada. Se não está na Bíblia, essa doutrina não é válida de maneira nenhuma. Então, se você tiver ousadia
de confrontar esse ensino, quiser saber mais, acesse o vídeo da pré-aula número 2 do trimestre passado e você vai ficar bem inteirado para que possa levar para a sua classe. Que Deus abençoe a todos vocês, lembrando que o e-mail desse canal é ebd.estabelecendooreino@gmail.com. Inscreva-se nesse canal, meus irmãos, se você ainda não se inscreveu, e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Lembrando aí o irmão que me deixou no comentário, o irmão Mateus, eu não sei de onde ele convocando a todos para o dia 28 de agosto, um jejum nacional em prol da nação brasileira. Jejum nacional no dia 28 de agosto em prol da nossa nação. Está aí, Mateus, o recado que você pediu para que nós divulgássemos aqui. Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus.